É isso aí, gente. Está começando aqui no Proposições, um quadro novo que a gente vai lançar, que é o Na Estrada. Quero aproveitar as nossas agendas de viagem para poder conversar com os nossos amigos e às vezes é mais fácil ir até as pessoas do que tê-las lá na nossa comunidade. Então a gente está aqui numa viagem diferente, uma viagem que é um encontro, na verdade, que a gente tem como família. Então as crianças estão aqui, porventura vão passar em algum momento, mas a ideia é fazer algo bem vivencial, algo bem natural. A gente está em Boracéia, que é o município de São Sebastião. São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. É a casa do Carlos e da Marli, mais conhecida agora e batizada como Casa UR. É um movimento onde não só o Carlos, mas também outros pastores, outras pastoras têm feito um exercício de cuidar de pastores, pastorear pastores. E eu quis muito gravar esse movimento, esse conteúdo com o Carlos, porque eu e a Carol, nossa casa, é uma família que tem vivido aí nesses últimos 10 anos já de caminhada. Pouco antes da DOCA, Deus agraciou a nossa família com a família do Carlos, fez a gente realmente ser família juntos. E eu acho que muito do que a gente vive hoje, tanto como ministério pessoal, mas essencialmente como DOCA, tem a ver com essa casa, a comunidade que o Carlos pastoreou durante muitos anos. É uma comunidade que a gente colocava como alvo, assim, as pessoas perguntavam para mim, qual é a comunidade que você mira, assim, onde você quer chegar? Eu falava da comunidade Cristã Vida em Guarulhos, precisamente no Jardim City, uma comunidade pequena também, não muito conhecida nas redes sociais, mas que tem feito trabalho de muitos anos e tem cuidado de muita gente. Então é um vídeo especial. A gente vai conversar sobre a Casa UR, sobre o ministério do Carlos e da Marli. A Marli está segurando ali o celular porque está ventando, vocês estão percebendo. Mas muita gente pergunta qual era a comunidade de referência da nossa casa. E eu respondia que era a comunidade Cristã Vida, lógico, o Ministério Sal da Terra também, etc. Mas as pessoas perguntam quem é seu mentor, quem é seu pastor. É uma das coisas mais que a gente mais recebe assim, né, no dia a dia. E as pessoas confundem, né, a figura do Paulo Júnior na minha vida. Eu já respondi isso em outros movimentos, né? Paulo Júnior é um irmão muito querido, é um cara que nos ajuda muito em relação à visão, a ministério, a própria teologia. Muita gente fala, você copiou o Paulo Júnior e tal. Não é, são as nossas referências e a gente tem a graça de andar mais perto. Mas o Carlos já ocupa essa cadeira pastoral junto com a Marli, tanto que a gente está aqui na praia. É um lugar que a gente sempre vem, na medida das agendas se conciliarem, né? Mas é um tempo que a gente tira de renovo para nossa casa. A Carol não está aqui agora, mas já está chegando, está se trocando lá. As crianças estão aqui e eu quero, assim, Carlos se apresentar primeiro para vocês e depois eu fazer algumas perguntinhas da Casa UR, do movimento CQC, que a gente também vai explicar para vocês. É legal. Maravilha, gente. Um prazer estar aqui com o Daniel, com a Carol, com a Sara e com o Matias, a gente vivendo esse tempo. Sou casado com a Marli, nós temos 6 filhos, todos casados, 4 netas, esperando que venham mais netos. Pastoreamos lá, como o Daniel disse, né, a comunidade Cristã Vida, no Jardim City, por alguns anos. Até que Deus nos chamou para esse ministério de cuidar de quem cuida, cuidar de pastores, esposas, missionários. E a gente está nessa jornada já há algum tempo, né? A amizade com o Daniel e com a Carol e com a DOCA também, né? É muito preciosa para nós. É uma via de 2 mãos. Eu creio que a gente é muito abençoado por eles, por essa amizade. E de alguma forma o Daniel disse que a gente também abençoa, né? Claro. Então é isso aí, estamos juntos. O sítio tem quantos anos, cara? Desde o comecinho na garagem, né? Na sala, da sala para a garagem, uns 26 anos mais ou menos, 26, 27 anos, Aí já há quantos anos que você fez a transição com o Júnior? A transição tem aproximadamente uns 6 anos, mais ou menos, né? Concluída aí a transição. Tá, eu expliquei aqui pro pessoal. A gente fala Casa UR, né? H-U-R, mas muita gente não... Como é um texto importante, mas que passa rápido, né? Explica rapidinho o que significa o UR e por que a Casa UR, né? Legal. O UR
foi uma imagem que Deus nos deu do nosso ministério, baseado na passagem que está em Êxodo 17, onde Israel tem uma batalha contra os amalequitas. Moisés está no monte, ao lado dele estão Arão e Hur, né? E Josué está com os soldados na batalha. Moisés está com as mãos erguidas, com a vara, que ele sempre carregava ali com as mãos erguidas, intercedendo. Porém, depois de um tempo, os braços de Moisés ficam cansados, começam a baixar, e nesse movimento dos braços de Moisés abaixarem, o inimigo começava a prevalecer. O Moisés recuperava as forças, levantava os braços, Josué e o exército ali de Israel começavam a vencer a batalha. E a gente não sabe quanto tempo fica esse movimento. Moisés não pede ajuda, o que infelizmente é comum dos líderes, né? O cara está ali morrendo e não pede ajuda. Normal. Arão e Hur do lado, a gente não sabe também quanto tempo eles ficaram ali sem tomar uma atitude, mas eles tomam uma atitude, chega uma pedra para Moisés sentar e Arão de um lado e Hur do outro sustentam os braços de Moisés erguidos, e aí Josué vence a batalha contra os amalequitas. Então, essa imagem é a imagem que Deus nos deu, que nós seríamos essa pessoa, ou no nosso caso, esse casal, que em algum momento específico da vida do líder, ele precisa de uma ajuda, de alguém que chegue uma pedra para ele descansar um pouco, para ele ter algum tipo de cuidado, de conforto, e alguém que ajude a ele manter os seus braços erguidos, porque isso não repercute só na vida dele, mas vai ter uma repercussão na vida da igreja, né? No nosso caso, ali do povo de Israel, metaforicamente falando. E porque casa, né? Então essa imagem do Hur, essa pessoa que ali não é uma pessoa famosa, não é um cara... Quase ninguém lembra o nome dele. Quase ninguém conhece, e a ideia parece que é essa mesmo, é um trabalho de bastidor, longe do holofote, mas que tem uma relevância muito grande. A casa, porque nós recebemos em casa, né? Recebemos em Guarulhos, na nossa casa, atendemos também aqui no litoral, né? E a ideia é desse ambiente de mesa, de relacionamento, de intimidade. Então não é uma terapia, não é uma mentoria, é um período que o casal passa com a gente, de até 3 dias, né? A gente tem esse limite de até 3 dias, hospedado com a gente, vão fazer refeição, café da manhã, almoço, janta, conversa, se Deus permitir um passeio, um lazer juntos. Se tiver um tempo bom assim. Se tiver um tempo como hoje, né? A gente pode ter um momento na praia, enfim, e sem uma pauta pré-definida, mas essa coisa do relacionamento, da conversa, e no meio disso tudo Deus tem trabalhado, restaurado, renovado pessoas, curado pessoas, e a gente crê muito nesse trabalhar do Espírito Santo através das nossas vidas, nessa simplicidade, né? Nessa hospitalidade, nesse cuidado. E antes, o nome Hur veio depois um pouco, né? Você já recebia a gente aqui em Guarulhos? Em que momento que foi que você recebeu esse, a gente chama de batismo, né? Esse batismo de nome. Assim. Bom, a gente já fazia esse trabalho quando era pastor da igreja, sem perceber, né? Recebia os pastores, missionários em casa, mas a gente não tinha ainda uma ideia de que Deus estava nos chamando para deixar o pastoreio da igreja local e se dedicar a cuidar de quem cuida. Então a gente nunca pensou em nome ou coisa desse tipo. Mas quando a gente percebeu que esse chamado era específico, a gente tinha que fazer isso de maneira intencional, a ideia da casa foi até dada pelo meu filho, Carlos Vitor, né? Que ele falou: pai, o que vocês fazem é esse ambiente de intimidade, né? Da casa. Não é uma sala de aula, né? Não é uma sala de aula. Aliás, nós não temos essa proposta, até porque a gente recebe pessoas como o Daniel aqui. Eu queria ter aula com ele, né? E outros pastores mais experientes. A gente recebe pastor aqui de 76, 77 anos. Pessoas com uma história, com 50 anos de ministério. Então, pessoas que eu poderia aprender muito com eles. Mas a ideia não é essa, não é de ensinar, mas é de cuidado mesmo. E aí,
quando a gente, Deus estava abrindo essa porta também para a gente atender no litoral, surgiu esse texto do UR, e conversando com meu filho, compartilhando isso, ele deu a ideia de Casa UR, e aí bateu no coração que era bom. Tem mais ou menos aí uns 3 anos e meio, 4 anos. Que tem um nome, né? Que tem um nome, né? Trabalhar a identidade exatamente. Visual. Eu quero gravar, quero falar sobre isso, porque é um tema que agora a Visão Mundial tem se esforçado para produzir vídeos, né? A gente conversou sobre isso, né? O Daniel Guanais, nosso amigo do Rio, tem feito alguns podcasts, alguns vídeos curtos sobre essa ideia de quem é que cuida do pastor, né? O pastor, ele acaba se dedicando colocando a casa dele, os filhos dele, todo mundo entra no ministério e em algum momento ele se torna a referência última das pessoas, né? E ele não tem mais uma mesa onde ele pode falar das suas tentações, né? O Josiel, nosso amigo em comum, né? Ele tem uma frase maravilhosa, já falei isso em algum momento. Ele fala que é melhor falar das nossas tentações do que ter que confessar nossos pecados. Né? Exatamente. Então, se a gente tivesse mais mesa para falar das nossas limitações, dos nossos medos, a igreja, as instituições, né? As denominações acabam trabalhando a vida no sentido da função da pessoa, né? E não do que ela realmente é. Então, o cara é um bom pregador, é um bom aconselhador, é um cara, é um bom gestor, mas às vezes ele está mal, a vida dele está mal. Como você falou, não é estatístico, né? Não tem como são pessoas, não são números, né? Mas a grande maioria das pessoas que a gente atende, você muito mais do que eu, eles estão com uma questão no fundamento, que é a casa, que é a vida conjugal, que é a criação com os filhos. E quando ele vem aqui e traz os filhos e traz a esposa, ele fica até meio sem saber o que fazer, né? Porque ele não vai pregar para você, ele não vai ensinar ninguém, ele não vai dar aula de escola dominical para os filhos. E você vê que às vezes o cara perdeu o tato com sei lá, o óbvio da vida, curtir a praia, que ele estava aqui me dando dura que eu estava olhando as coisas da igreja aqui. Ele cria esse personagem, ele vive esse personagem, mas aí a mulher dele sente falta dele, os filhos dele sentem falta dele. Eles não querem o pastor função, eles querem o pai, ela quer o marido. E a gente vive essa luta, né? E você tem vivido isso, né? Então, uma pergunta meio óbvia, mas que se faz necessária é: por que você acha que, com sua experiência, né, que o pastor ele veste tanto essa capa da função dele ao ponto dele não conseguir mais, ele confunde a própria personalidade dele, nem ele se vê mais como Daniel, então ele vai assinar um negócio, ele assina como pastor Daniel, reverendo Daniel, ele vai falar com as pessoas, ele acha que todo mundo conhece ele, então ele vai no aeroporto, ele fica olhando para o lado para ver se alguém cumprimenta, então ele sai do chão da vida. Aonde você acha quais são os primeiros passos que você acha que o cara dá, que a mulher dá, enfim, para ir deslocando a personalidade dela ao ponto de não mais se relacionar com os outros, nem com os seus próprios filhos, como quem realmente é? É uma pergunta difícil, né? Fala da gente. Uma pergunta difícil. Quem nos inspirou muito para esse ministério, eu quero até fazer menção deles, foi o Vargas, pastor Vargas e a Leni. Eles já têm esse ministério há 22 anos, o ministério chama Betamar, guarda esse nome aí, e eles são assim uma referência para nós, né? E eles atuam nesse cuidado há 22 anos. Eu acho que um pouco do que você falou é essa questão mesmo de esquecer a sua identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Nós somos filhos de Deus, nossa identidade já está ali. E aí o cara confunde a função com a identidade dele, né? Eu acredito que, assim, não dá para bater o martelo numa coisa, né? Mas a vaidade, acho que é um ponto sério, né? Essa coisa do reconhecimento, dos aplausos. Exposição, né? Aquela sensação, né, de importância, de chegar nos lugares,
Nossa, olha o que você realizou. E aí o cara quer realizar muito e muitas vezes ele quer realizar, no começo ele está com aquele coração apaixonado por Jesus, pelas almas, pelas vidas, mas com o tempo acho que tem uma sedução satânica aí de que ele comece a mudar a motivação dele e a motivação de ter uma igreja grande e de produzir muita coisa. E ele dá literalmente a vida dele não para o Evangelho e não para Jesus. Não estou dizendo que isso é um caso de todos, né? Mas ele dá, uma tentação de todos, ele dá a vida dele e faz com que a igreja também dê a vida dela, mas por uma coisa, por um programa, por um projeto humano e pessoal, e não pelo Evangelho, né? A gente tem um texto que também é uma referência para nós. A imagem do ministério é o do Arão e Ur, né? Mas um texto que é uma referência para nós é um conselho que Paulo dá para Timóteo. Né? Em 1 Timóteo 4,16, Paulo diz assim: Timóteo, olha, tenha cuidado de ti mesmo. Cuida de você e do ensino, da doutrina. Se você perseverar nesses deveres, não somente esses, mas alguns que Paulo já tinha falado para Timóteo, salvarás tanto a ti mesmo quanto aqueles que te derem ouvidos. Então essa questão do autocuidado, de cuidar de si, cuidar da sua vida devocional, da sua devoção, da sua intimidade com o Senhor, da oração, da leitura da palavra, não para preparar estudo, para preparar uma pregação impactante que todos vão aplaudir. Algo que para você íntimo, se alimentar, né? Para você se alegrar com aquela palavra, você confrontado com ela, você ter cuidado com o seu casamento, com a sua saúde física, né? Quantos pastores com a saúde física detonada? Isso vai repercutir nas emoções, vai repercutir também no seu desempenho ministerial. Então, eu creio, né, que a falta desse cuidado, né, dessa vida com Deus, de cuidar do casamento, de atentar ali, como Paulo disse para Timóteo, para a própria vida, é também um caminho que o cara vai se perdendo. O Eide Cordeiro tem um livro que chama Andando com o Tanque Vazio, né? Eu recomendo para todo mundo. O cara tá aí, pode colocar, não sei se vai ter legendinha ali depois. Pode pôr na descrição aqui. Põe aí, porque é um livro espetacular. Ele conta o testemunho dele, como ele chegou naquele ponto. Negligenciando o descanso, a folga, esse tempo, né, de qualidade com o lazer, com a família. Sim. E isso não é egoísmo e nem ser negligente com a obra de Deus, né? Quando eu me cuido, eu tô fazendo isso para cuidar dos outros. Não é aparente, né? As pessoas querem cuidar do que os outros estão vendo, né? Eu posso contar um breve, né? Quando a minha primeira esposa faleceu, eu tinha lá 4 filhos adolescentes, né? E fiquei perdido, lógico, né? Viúvo, sem saber direito o que fazer. E não sei o que deu na cabeça, eu resolvi pegar todos eles e levar no médico para fazer exames, para ver como é que estava a saúde deles. Eu estava meio atrapalhado, né? E passei eles no exame, era uma médica, e ela falou: olha, seus filhos estão saudáveis, posso pedir exame, mas nem vejo necessidade e tal. Mas eu estou achando estranho. Primeiro, um homem trazer filhos no médico, já não é muito comum. E trazer todos de uma vez. Por que o senhor está fazendo isso? Aí eu expliquei para ela: não, olha, eu fiquei viúvo e tal, não sei o quê. Ela, entendi. Então eu vou fazer uma coisa com o senhor ama seus filhos? Eu falei: amo muito, por isso eu trouxe eles aqui. Então quem tem que se cuidar primeiro é o senhor, porque eles já perderam a mãe. E eles não podem perder o pai. Então eu vou pedir uns exames aqui. Fazer por você. Eu nem tinha esse ministério ainda de cuidar, de quem cuida, né? Mas eu até conto essa história porque Deus, acho que ali já estava me ensinando um princípio. Se eu quero cuidar bem da minha família, do meu casamento, da igreja, eu tenho que ter um cuidado especial. Me cuidar, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas eu me cuidar não por egoísmo, né? Não é vaidade. Mas intencionalmente, conscientemente, para que eu esteja bem espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, para eu cuidar melhor da minha esposa, para eu cuidar melhor dos meus filhos, para eu cuidar melhor da igreja. Eu creio que muitos pastores negligenciam esse princípio básico.
E aí, lógico, o inimigo, o Satanás, ele vai botando as sementinhas ali no coração do cara, um orgulho, uma vaidade, um aplauso, ou o cara vai se perdendo. Física, um burnout, né? O cara burnout, vai, né? Ou o cara super bem intencionado, que ele acha que tem que se matar mesmo pela igreja, né? E ele negligencia não porque ele é mau ou porque ele é orgulhoso, vaidoso, mas porque ele entendeu que ele tem que dar o melhor para Deus, mas ele não entende que desta forma ele não está dando o melhor, né? Acho que é um mix de estudo. Não sei se você tem alguma sugestão também aí. Não, eu acho que é justamente isso, né? É cuidar demais do que é aparente. É tipo uma casa, né? Você gosta de construção, eu mais ou menos gosto também. Então, meu pai era pedreiro, é por isso. Ninguém vai na casa, a não ser os donos, né? Quando a casa está na fundação. Geralmente as pessoas convidam os amigos quando o negócio já está lá mais nos acabamentos, já colocando os pisos, já tem uma ideia melhor. Mas a preocupação maior, né, de uma empreiteira, de um construtor, o próprio pedreiro responsável, vai ser dos fundamentos. É aquilo que depois de coberto, obviamente, ninguém vai mais ver, mas é o que sustenta toda a casa. Então, cuidar bem do seu filho, ninguém está vendo. Você vai fazer uma live, você está dando um banho no seu filho. Você ser educado com a sua mulher, ninguém está vendo. Fazer um devocional, casal, né? Uma oração, ninguém está vendo. Ou academia, a não ser essa loucura de hoje que tudo mostra para todo mundo, mas a maioria das pessoas não vivem isso, né? Então o cara vai andar de bike, vai correr, vai... Então, não necessariamente aquilo é para o outro, né? Aquilo, numa primeira instância, esse conselho de Paulo é, se você está bem, tudo que... se a árvore está boa, o fruto está bom. Então é a mesma coisa da uva lá, você que tem em casa. E aí você até falou, nossa, eu errei na poda e agora eu vou comprometer a saúde, a próxima colheita. Então, assim, o agricultor e o empreiteiro, eles entendem mais de processo. Mas hoje, como as pessoas não querem nem saber da onde vem, só querem comer o produto, isso na vida cotidiana, então, antigamente, para você comer manga, você tinha que esperar a época de manga. Para você comer jabuticaba, tinha que esperar a época de jabuticaba. Hoje não, é só ir no hortifruti mais perto da sua casa. Então, quantas pessoas comem jabuticaba e nunca viram um pé de jabuticaba? Então, essa lógica da nossa geração foi trazida para os meios eclesiásticos. Então, desde que o cara entregue um bom sermão, ou seja, hoje, né, a alta do pastor hoje é a gestão, não é nem mais a vida espiritual, vamos dizer assim, tudo bem. Então você vê isso na minha geração, por exemplo, nos convites que a gente recebe, na forma como a gente vive essa coisa de contratação pastoral. Então você vai lá, prega no final de semana, pega lá seus melhores sermões, leva sua mulher, seus filhos, dá um monte de recomendação, eles vão ficar sentados, eles vão vão obedecer, vão não sei o que lá, mas passa daquele período, vão dizer que você é contratado, seus filhos vão ser seus filhos, você vai ser você, sua esposa vai ser você, e ninguém está interessado em você. Esse é a grande sacada do Ministério da Casa UR, do CQC, depois você explica, que é cuidar de quem está cuidando. E dando logo o meu testemunho aqui, a gente está sem script, né? Mas o que me chamou a atenção, tanto na figura do Carlos, eu já falei isso, na figura do Paulo Júnior, não estou desprezando os outros, eu só estou valorizando eles nesse momento. Foi o fato de nunca ter se aproximado de mim a partir de algo que eu tinha para oferecer. Tipo, prega lá na minha igreja, dá uma aula aqui, ou vem aqui falar com os jovens, ou fala... Então, você e o Paulo Júnior tratava a gente. Então, a mesma coisa que eu estou com você aqui, por algumas ocasiões, a gente teve a bênção também de estar lá em Floripa com o Paulo Júnior, antes da Sara nascer, depois da Sara nascer, o Matias nascer. Tanto que, por Deus, é uma coisa tão espiritual que são bem vocês e eles que a Sara e o Matias incluem na rede familiar, chamando de vô e de vó. Então, não é algo que a gente ensinou, porque eles olharam, a Sara principalmente, que desde mais bebezinha estava inserida nisso, depois veio a pandemia, então o período de pandemia
matou a primeira infância ali do Matias, né? Mas a Sara viveu o 1, 2, o 3 anos dela nessa relação de vir à praia, de comer, de jantar. Fomos para Campos do Jordão, Paulo Júnior também, já viajamos diversas vezes. Então, o que me chamou a atenção? Por que eu coloquei vocês nessa prateleira, o Jaziel também, né? Vocês três, tanto que nos meus livros lá eu cito vocês, eu coloco vocês nessa ideia de que... Porque vocês trouxeram a gente para um lugar onde as outras pessoas não estão interessadas. Então, se eu for pregar no domingo, vocês não querem saber como que está a minha saúde para eu pregar, se eu estou ruim do estômago ou não. Eles querem que eu suba lá. Se o seu casamento está bom. Se o meu casamento está legal ou não. Então, assim, é uma pena que, pelo menos dos que eu conheço, grande parte dos ministérios das denominações não tem esse lugar onde o pastor pode ser ele mesmo. E se tem, o pastor não se sente confortável. Ele vai abrir a vida na frente do cara ali que meio que está querendo a igreja dele. Infelizmente, ele não tem um ambiente de segurança. Não tem um ambiente seguro. Então, assim, gravar com o Carlos aqui, comprometendo a qualidade de vídeo, de som, isso aí para nós é secundário, é mais para fomentar tanto o pastor, entre aspas, jovem, né? Daqui a pouco eu nem posso mais falar isso, tô 37 anos já, mas também para os meus amigos, sempre essa ideia, mano, para de andar sozinho. Ah, eu quero andar com o Ed René, cara, eu quero andar com o Paulo Júnior, eu quero andar com o Hernandes. Meu Deus do céu, vai lá na esquina, numa quadrangular, numa Assembleia de Deus, numa presbiteriana, numa batista, tanto faz. Vai ter um pastor irmão ali, experiente, que já rodou muito mais do que você. Foi o que eu fiz. Então, assim, você está entendendo o que eu estou falando? Claro. A comunidade lá do City é uma comunidade que ninguém quer ir lá visitar e copiar o modelo. Copiar o modelo. E quando eu falava para as pessoas, mas nunca ouvi falar. Eu falei, mas é justamente por isso que eu estou seguindo os irmãos lá, porque é uma comunidade saudável que ninguém nunca ouviu falar, entre aspas, né? Dentro da denominação, vocês são relativamente conhecidos, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu falava, cara, eu quero andar com o Carlos porque eu tive a oportunidade de entrar na casa dele, de comer com ele, de pescar com ele, vou dizer assim. Então a gente já comeu peixe, mas já pescou. Conhece todos os meus filhos. Conhece todos os seus filhos, fui padrinho, inclusive, né? Do Gui e da Dé, tenho uma boa relação com o Carlos Vitor, com o Davi. Eu sou o maior divulgador do café do Davi. Se todo mundo vem para São Paulo, eu levo lá no café. Por quê? Saiu da esfera institucional, virou família. E aí eu falo para você, falo pro Paulo Júnior, falo pro Jaziel. Para mim é até confuso essa relação que a gente tem, porque para vocês eu sou um amigo. E eu entendo, beleza, eu sou mesmo, mas para mim vocês sentam numa cadeira de pastor, de autoridade, de pai. Tanto que os filhos vão confundindo essa coisa de vô, e eu acho o máximo isso. As pessoas acham que eu fico encucando isso na sala. Não é o jeito dela, é o jeito do Matias. Então, enfim, eu sou muito bem sucedido no que eu faço, vamos dizer assim, porque eu não me sinto sozinho. Em nenhuma das minhas crises, já tive várias, eu vivi sozinho, eu não precisei entrar num quarto escuro. Quantas vezes eu te liguei na época da pandemia. Às vezes a gente quase nunca se fala só por telefone, porque a gente gosta de se ver. Mas aí não dá para ir para a praia, como aqui é raro a gente conseguir. Mas vamos tomar um café. A gente vai tomar um café. E se não der o café, a gente faz uma chamada de vídeo. E eu choro quase todas as vezes. E eu exponho meu coração. Eu xingo a mim mesmo, obviamente, né? Igual Paulo, miserável homem que sou. Nunca falou palavrão. Não, xingo, assim, eu não tenho palavra, as pessoas me conhecem, mas eu me xingo no sentido de eu consigo me ver quando eu tô frente a um irmão que conhece o meu coração. Então eu nunca precisei chorar num quarto escuro. Então eu tô dando o meu testemunho. E isso é porque eu tenho pessoas se doando por algo que ninguém tá vendo e que nem faz questão de ver, porque não dá like, não engaja, não deixa ninguém famoso. Mas hoje, graças a Deus, Carlos, caminhando meio que pro fim aqui, a Casa UR hoje já não é só uma casa, né? Sim. Já não anda, nem vocês andam sozinhos. Acho que esse testemunho de todos é o mais bonito ainda. Porque vocês foram encontrando
E tem muitos outros que, creio eu, que vão ser despertados através desse próprio vídeo, que está lá no interior, está lá em Belém, está em Manaus, os meus amigos ali. Vai ter um pastor lá cuidando de alguém e nem sabia que existia um movimento, e hoje existe. Fala aí um pouquinho do CQC, né? CQC, bom, a Casa UR nós começamos em Guarulhos, como eu disse, e ainda continuamos atendendo lá na nossa casa, né? Atendendo não, hospedando, né? Recebendo os pastores. Tem essa porta aberta aqui no litoral também, litoral norte. É feio, né? Vocês estão vendo aí. Num dia como esse aqui, nós inauguramos agora em Florianópolis, o pastor Juliano e a Andréia. Você sabe o bairro lá, onde ele está? Ele está no lugar chamado Sambaqui, na ilha mesmo. Né? Tem uma casa lá, mas você pode seguir aí pelo Instagram também, o nosso é Casa UR, né? Aí tem o Casa UR Floripa. Casa UR Floripa. A gente deixa aqui vai embaixo, né? ter aí tanto do Casa UR quanto do Casa UR Floripa. Eu, Juliano e Andréia, uma história parecida com a nossa, 20 anos pastoreando a mesma igreja que eles plantaram. A igreja, né? Voando. Uma igreja comunidade, família também, a igreja voando, ele tranquilo, numa cidade lá do oeste catarinense. Assim, entre aspas, assim, com a vida mansa. Aí Era pro cara sentar, né? E aí Deus tirou ele da zona de conforto, levou para Floripa para esse desafio e estão atendendo já. A gente já tem testemunho aí, o pessoal já colocou testemunho dos primeiros atendimentos, da bênção que foi. E nós começamos a orar porque entendemos que esse trabalho, como é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente atende um casal por vez, a nossa capacidade de atender é pequena, né? E começamos a orar para uma multiplicação. Então o que Deus fez? Primeiro foi nos conectar com pessoas que já fazem um trabalho semelhante ao que nós fazemos. Então essa é a primeira coisa. E aí nós começamos a conhecer alguns casais, já temos hoje 12 casais fazendo parte da nossa rede. É uma rede que se chama Rede de Casa CQC, também já tem uma continha do Instagram, está novinha lá, ainda está começando. Custe o que custar. É cuidando de quem cuida, não é o custe o que custar. E o que é interessante desses irmãos é que a maioria deles não sabia que existiam outras pessoas fazendo esse tipo de trabalho. Né? O pessoal conhece trabalhos fantásticos, abençoadíssimos como Oasis, Limiar, são muito estruturais, né? do Neto lá em Natal, o próprio MAP da CEPAL. A CEPAL hoje está trabalhando com essa coisa do cuidado, encontros menores, o Cassiano, né, tá querendo trazer a CEPAL para um... A CEPAL sempre teve a rede de missionários ali, né? Mas agora está fazendo esse convite para mais pastores participarem disso. A gente percebe que é um movimento de Deus mesmo, né? A Visão Mundial. Visão Mundial, o Guaiães, né? Guanais, que está fazendo esse trabalho. Enfim, e deve ter outras pessoas que nós não conhecemos, talvez assistam esse vídeo. E o que a gente tem orado também é para que Deus desperte outros a fazer parte dessa rede. De repente um pastor, eu brinco, né? Um pastor sênior, já passou, já transicionou a igreja, está maduro. Poxa, ele poderia se juntar a nós para aconselhar pastores mais jovens, ou dedicar pelo menos alguns dias do mês para receber um pastor com a esposa, um casal de missionários, para hospedar, para estar ali. Né? Alguns pastores ligam para nós antes de vir, quando não conhece a gente, né? E teve um que falou, dá para fazer uma chamada de vídeo? Eu falei, dá, vamos fazer. A primeira coisa que o pessoal pergunta é qual é o programa? Acorda que hora? Qual que é o programa? Que é o almoço? E nós respondemos assim, não tem programa. Depois, conversando, quando o João Martins esteve lá em casa, né? Aí aprendemos com o João, né? Não, o programa somos nós, né? O programa é a gente. O programa é a gente, é a nossa comunhão aqui. E Deus vai direcionar e sempre direciona. Então, a gente está aí com essa... São quantas casas? São 12. Casa UR são 3 casas, né? Guarulhos, Litoral Norte e Florianópolis. E em Itapoá tem o pastor Geraldo, que ele está atendendo, mas ainda a esposa trabalha numa missão, eles não estão conseguindo receber como a gente recebe. Mas ele também abraçou essa proposta de Casa UR, Deus permitindo no futuro, ele e a Marli, que é a esposa dele, que é Marli também, vão estar aí a todo vapor com a gente. Mas ele já atende os pastores, ele é psicólogo também,
já têm feito esse trabalho. Então hoje são 12, nós temos já 4 casais de pastores querendo fazer parte da rede, a gente está conversando. E é isso aí, é uma rede de amigos, de irmãos, de cuidadores. Sim. A ideia é que a gente também se cuide um do outro, que a gente troque experiências e se fortaleça mutuamente. E uma última coisa que eu queria pontuar aqui, né, é que às vezes a pessoa fala, ou ela espera ela ser sênior já, no sentido, mais de 60 anos, e fala, cara, não existe isso, né? O pastor de 40 tem um irmão lá de 20 que está podendo caminhar junto, né? A gente está conversando sobre isso. Eu não sou oficialmente um casaur, mas assim, eu tenho tentado fazer isso, passar dessas gerações, né? Aliás, foi assim que a gente se conheceu nessas conversas já lá, desde a época que a gente conheceu. Então a gente quer fazer esse esforço, né? Então, primeiro deixar essa recomendação. Se você está sozinho, pega isso como exemplo, né? Sai de trás do guru, sai de trás desse cara que é uma personalidade, é um cara 10, é um homem de Deus, mas que tem uma agenda inconciliável com a nossa agenda, a agenda dos normais. Assim. Sempre vai ter um irmão, uma irmã, que é de uma Assembleia de Deus, de uma quadrangular, de uma presbiteriana, que tem uma história maravilhosa, que tem uma congregação maravilhosa, que talvez não tenha um canal no YouTube, mas tem lá quantas vidas, centenas, às vezes até milhares, ou não, que seja 10 vidas profundamente impactadas e tem muito que ensinar. Então, eu acho que andar sozinho tem se tornado cada vez mais uma opção, embora a pessoa quando está adoecida é outra coisa, aí não é aqui que ela vai cuidar só das suas questões, mas eu acho que com tantos recursos hoje, com tanto que a gente fala, cara, vai atrás de alguém, senta com um amigo, se não tem um amigo, seja um amigo e seja intencional. Seja intencional, né? Seja intencional em tudo que você faz e seja para alguém que você gostaria de ter. Então, eu gostaria de ter um pastor que me ouvisse. Cara, começa ouvindo alguém, senta com um menino no seminário que vai lá apaixonado por Jesus, depois de 3 anos já não acredita mais nem na Bíblia. E isso não é só porque ele analisou a academia, isso é porque ele perdeu a referência do chão ministerial da vida. Ele saiu de perto de um pastor, ele saiu de perto de um missionário, ele saiu de perto do chão da vida. Então, segue aí, Casaur. O Carlos não é muito das redes sociais, mas hoje, graças a Deus, já tem alguém... Tem o Thiago lá. O Thiago movimentando isso, cuidando disso. O CQC também, vai atrás dessas casas. E se você sabe de algum pastor, pastora, que tem cuidado de alguém, que tem essa vocação do cuidado, também entre em contato comigo. Eu vou fazer essa ponte, vou ter essa honra de poder fazer essa ponte para que você conheça o CQC e não só o CQC, diversos outros ministérios para a gente poder andar junto. Carlos, alguma palavra aí pastoral para esses pastores e líderes que estão ouvindo a gente, e a gente encerra aqui para continuar curtindo esse dia maravilhoso. Primeiro quero honrar a minha esposa, a Marli, né? Tá aqui, ela no sol, ela está ali segurando o celular. Ela também não gosta muito de aparecer, né? Porque esse trabalho é feito pelo casal, né? Eu e a Marli. E ela é parte fundamental, né? Cuidando. Ele já experimentou aqui a comida, as iguarias da Marli, o cuidado, o amor e como ela cuida das pessoas, né? Do jeitinho dela ali, e isso impacta o coração daqueles que têm passado pela nossa casa. Então eu louvo a Deus pela vida dela. E é uma questão também que a gente, muitas vezes o pastor vem aqui, ele fala, não, tá tudo legal, tá tudo bem, só veio para botar as ideias no lugar, redirecionar e tal. E a Marli sempre fala, né? Mas aí a esposa chega e senta, fala a verdade. Aí ela fala a verdade. Ela põe as cartas na mesa. Quer saber a verdade e conversa com a esposa. Teve um caso que passou, né? A gente nunca cita nomes de jeito nenhum. Um caso que passou com a gente e a esposa começou a falar, a chorar e desabafar. Ele olhou para ela e falou assim, nossa, mas por que você não me falou essas coisas, né? Aí ela falou assim, você não me ouve. Eu tentei, Eu tentei, mas você não me ouve.
Então ela achou ali um lugar seguro para falar. E acho que essa coisa da Marli, da esposa estar junto, né? Então é um trabalho que a gente faz Em família, né? em casal e para os casais. A palavra acho que o Daniel já falou, a gente não andar sozinho, a gente se cuidar e se permitir ser cuidado e cuidar dos outros. Deus, ele faz a obra, não faz a obra só através de nós, ele faz a obra também em nós, ele está fazendo a obra em nós, ele está transformando. Então a gente faz parte da obra que Deus está fazendo. Antes dele querer que você produza um monte de coisa para o reino, ele te ama, ele tem interesse pela sua vida. Deus colocou isso no nosso coração, um amor, um cuidado muito grande com a vida dos pastores. Todos os dias a gente ora por uma lista de nome de pastor, de esposa. Então Deus se interessa pela sua vida, não somente porque é estratégico, né? Porque cuidando bem do pastor, você cuida bem de uma igreja inteira. Deus cuida de todos, né? Ele ama todos, né? Mas é isso, acho que a gente está aqui crendo, né, nesse amor de Deus pelos líderes, pastores, esposas, missionários. E por graça e misericórdia, chamou a gente para fazer parte disso, né? E outros casais. Então é isso. Marli tá morrendo ali. Sol. É isso aí, gente. Ah, deu errado? Não. Ah. A Marli saiu, pelo menos o povo vai ouvir. É isso aí, gente. Se você gostou, curta aqui, compartilha com alguém, manda isso para algum pastor. Vai fazer muito bem para ele e para o ministério e para todos nós. Um abraço. Valeu.